conferências que consciência é um instrumento de percepção, de análise, né? Um instrumento de compreensão de todos os fenômenos, de todos os fatos, de todas as coisas. Então a consciência é um instrumento muito importante, é em função delas que fazemos a leitura de tudo. Então quanto mais consciência nós tivermos, maior será a nossa leitura de mundo, a leitura de fatos, a leitura de fenômenos, maior será a nossa interpretação, maior será a nossa percepção, maior será a nossa compreensão. Então vale a pena nós ampliarmos esta ferramenta, e graças a Deus nós temos um instrumento para isso, que são os 3 fatores de revolução da consciência, onde é possível nós partirmos desse pouquinho de consciência que nós temos, onde não percebemos quase nada, para um grau de consciência maior, onde passamos a ter a percepção de quase tudo. Então, e por isso vale a pena nós estarmos aqui trabalhando. Então nós vimos esse vídeo, né, que nos elucidou, nos deu alguma noção, nos conceituou, né, a respeito do que é objetividade, o que é subjetivismo no nosso trabalho. E aí a gente viu também na conferência anterior sobre o trabalho, né, que para trabalharmos adequadamente, para obtermos êxito, precisamos adquirir uma continuidade. E essa continuidade chama-se continuidade de propósito. Então a continuidade de propósito para nós equivale àquela da essência, da consciência, que vai optar pelos valores. Também tem a continuidade de propósito daqueles que optam pelas coisas materiais e se dão bem, né, terminam seus projetos. Sem esse centro de gravidade nós não avançaremos. Em um determinado momento a gente acaba desistindo. Então é preciso ter perseverança. Perseverar isso significa ter centro de gravidade permanente. Centro de gravidade permanente, com ele a gente constrói uma continuidade de propósito. Ou seja, nosso propósito vai sendo continuado, a gente não desiste desse nosso propósito. E qual é o propósito de todos nós que estamos aqui de maneira uniforme? Todos nós queremos a liberação, mas a liberação não vamos adquirir de um momento para outro. A nossa liberação vem no decorrer, talvez, de existências, ou pelo menos de uma existência toda. Então é preciso trabalhar continuamente para consegui-la. Então para isso nós temos os métodos que foram estabelecidos pelos veneráveis mestres. Esses métodos constituem métodos objetivos e métodos subjetivos. Os métodos subjetivos, como é que a gente tem essa classificação do subjetivo e dos objetivos? A gente diz que um método ele é subjetivo quando ele tem um pequeno impacto sobre o despertar da consciência. E a gente diz que o método é objetivo quando ele é impactante. Ele tem um impacto muito grande no despertar desta consciência. Então também, em função disso, nós vamos ter 2 tipos de consciências, que é a consciência subjetiva e a consciência objetiva. A consciência subjetiva é aquela que atua num determinado momento, cessa no outro, para depois atuar lá mais adiante. Então, se colocarmos numa reta, isto é descontínuo, ora funciona, ora não funciona, ou funciona de maneira intermitentemente. A objetiva, se colocarmos na reta, ela é contínua, ela funciona o tempo todo. E à medida que formos despertando a consciência com métodos objetivos, ela vai se tornando objetiva, até chegar um momento que ela se tornar uma luz, né, contínua para sempre. Quando o estudante atinge o grau de iluminação máxima, tem essa continuidade assegurada, é quando se atinge nas iniciações Venusta o grau de Turiya.
Então o que é um Turiya? Não é minha filha, né? Tem uma filha que chama-se Ana Luísa Turiya. Um Turiya é aquele que tem a consciência contínua, é o iluminado, então que despertou a sua consciência em todas as dimensões, e essa consciência contínua, ela não dorme nunca. Vejam vocês que esotericamente nós conhecemos o símbolo da consciência. Qual é o símbolo da consciência? Alegórico, que simboliza a consciência, é o galo. Então quando o galo canta, significa que a consciência se desperta. Pedro traiu Jesus por 3 vezes. Quando o galo cantou pela 3ª vez, então ele chorou e ele arrependeu-se de haver feito isso, a traição. Mas por que ele traíra? Traiu porque a consciência era pouca, e quando ela despertou no seu máximo, ele foi à morte, mas não traiu mais o seu mestre. Então, essa consciência objetiva é o nosso objetivo de trabalharmos. Isso daí seguramente é preciso nós evidenciarmos, e a gente vem colocando em todas as nossas falas, para que cada um de nós vá compreendendo. Se nós formos seguir pela gnose antiga, a gnose que não passou pelos choques, pelas oitavas que deram nela o venerável mestre Rabulu e o venerável mestre Samael, eles viviam dando choque, sintropia, oitavas, para quebrar a entropia da massa do movimento, que se fazia em oitavas para baixo. Então quem não aceitou esses choques permaneceu com as práticas subjetivas e não sabe que essas práticas subjetivas, possivelmente não sabe que elas têm um teor pequeno de impacto no despertar da consciência, mas o pessoal continua ali fazendo, como nas religiões, fazendo essas práticas por ritos, né? Se ritualizam, se tornam mecânicos, se tornam hábitos, né? Então quem faz as práticas objetivas são os revolucionários, aqueles que aceitaram as transformações impostas pelos mestres, aqueles que são revolucionários e trabalham essas práticas objetivas, são poucos. Então é importante nós sabermos quais são as práticas objetivas e quais são as práticas subjetivas, para que possamos aplicá-la na vida prática. Então a prática objetiva, elas são poucas, na verdade é uma só. Só tem uma prática objetiva que revoluciona a nossa consciência em 100%, que é a morte. Então esta é a prática objetiva. Mas a morte libera essência enfrascada pelo ego. Essa essência se tornaria emancipada, mas ingênua. A gente teria a beleza de uma criança que tem uma essência livre, mas é ingênua. Se você der para ela um copo de água H2O, ela toma bem fresca, e se misturar veneno, ela toma também, porque ela não tem a consciência. Veja bem, com a criança, se você colocar no precipício, ela pula, ela tem uma inocência, uma beleza infinita, mas não tem a consciência para a percepção. Então inocência sem consciência não é legal, por isso que a humanidade teve que passar por todo esse processo para despertar da consciência. Então, as práticas objetivas, se nós fizermos só a morte, vamos só liberar e vamos estar inocentes, poderemos ter 100% de essência liberada, 100% de essência livre, mas não teremos 100% de consciência. E com 100% de essência livre, sem ser transformado em consciência, a gente vai ao abismo. Não despertou a consciência, fez a morte, mas a essência continua ingênua, e ao entrar no abismo, o pouco de ego que tem vai
puxando eletromagneticamente essa essência, ela fica presa a esse campo eletromagnético, não emancipa. Então é preciso emancipá-la pela morte, depois fazer a meditação. Meditação, gnosticamente falando, é o processo de ativação da essência que foi liberada pela morte. Então a gente se auto-observa, faz a morte, emancipa aquilo que foi auto-observado, que é o eu, erradica o defeito, fabrica a virtude, e essa virtude tem que transformar em consciência. Então isso é meditação. Veja bem todos vocês qual a importância da consciência. A consciência é aquele instrumento em nós que permite nós detectarmos o bem e também detectar o mal, saber o que está atuando na gente. E só com a essência não seria possível. Você teria a atuação do bem, mas não saberia o que isso significaria. Então, a prática subjetiva, a prática objetiva foi rechaçada pela maioria absoluta do estudantado gnóstico, do movimento da velha ordem. Não aceita essa prática objetiva de morte, de transformação radical, imposta não, que foi elucidada pela Águia Rebelde, que é um ser extremamente evolucionário, venerável mestre Rabulu. Então o pessoal da velha ordem chama isso de fanatismo, porque não efetua essa revolução da consciência, não faz essa prática objetiva. Então o pessoal da gnose dinossáurica, com todo o respeito que nós temos, porque eu também passei por lá por muitos e muitos anos, por isso aprendi e posso estar aqui hoje prestando meu testemunho. É o pessoal que é tremendamente ajustado às práticas subjetivas. E quais são essas práticas? Práticas subjetivas são todas aquelas práticas auxiliares que vão ter um impacto pequeno no despertar da consciência. Então são as orações, as mantralizações, são a lamazeria, são as runas, são a cabala, são isso, são aquilo. Todas têm a sua importância, mas têm o seu limite. Então o mestre escrevia os livros para os peixinhos com esses conceitos subjetivos, mestre Samael, para depois, no momento exato, dentro desses peixinhos, ele sacar aquele que poderia absorver as práticas objetivas, que é a revolução da consciência. Então os três fatores se constituem ferramentas de práticas objetivas. Então veja bem todos vocês que estão vendo os vídeos, tem um vídeo aí com o venerável mestre Rabulu, vai dizer: olha, eu promovo o desdobramento astral sem nada, sem mantras, sem isso, sem aquilo, pratico no avião, pratico no carro, vocês também podem praticar. Desdobrar astralmente não há propriedade do movimento gnóstico, qualquer um pode fazer, qualquer ser humano. Esse vídeo está aí, você pode assistir. Então ele consegue fazer tudo isso porque qual é a ferramenta que permite? Só uma prática objetiva que ele fazia, né? Que é a morte. Então permitia ele fazer tudo isso e se libertar de todas as outras coisas, de todo o outro subjetivismo. Então não estamos aqui querendo fazer apologia a isso e que vocês deixam de praticar as práticas subjetivas. A gente só está mostrando o caminho que acelera mais o trabalho, que vai mais devagar. Mas ele mesmo vai dizer, o venerável mestre Rabulu, que todas as práticas que deu o venerável mestre Samael dão resultados positivos se for praticadas com concentração. Então a concentração é a chave de todas as práticas. Então vamos ver na prática esse impacto e a diferenciação entre subjetivismo e objetivismo, conforme a gente viu no vídeo. Todos nós que estamos aqui, daqui a pouco já deveríamos estar deitados, né? Hoje está um pouco atrasado. Tentar já é o ego falando, já é descrença, né?
é o eu da preguiça, nós vamos fazer o desdobramento astral com segurança. Então vamos deitar. Se quisermos fazer mantras, outras coisas subjetivas, pois bem, mas quem desdobra objetivamente vai apenas concentrar no coração ou no barulhinho do grilo, né, que é do motorzinho na glândula, vai sair pela pineal, corpo astral. Então vai ficar ali concentrado e a pessoa vai comandar o processo desde a saída. Ela pode dar o pulinho para discernimento, saber que está no mundo astral, se flutuar, e pode olhar para trás, ver o seu corpo, pode pegar e cobrir o corpo, como fala o mestre Samael. Experimente isso, vocês farão. Poderá sair pela fechadura da porta ou pela porta, já que é fluídico, né? Ir embora. Então lá na quinta dimensão vai comandar os processos de verificar muitas coisas, fazer seus estudos sem identificação, que se identificar perde a prática, e chegando no momento que sentir o chamado do corpo físico, o chamado magnético, volta para o corpo físico, não precisa fazer exercício de retrospecção, porque tudo que se passou lá ficou gravado para sempre na consciência. Então a pessoa comandou o processo do desdobramento desde o começo até o fim. Isto é um desdobramento objetivo, resultado da prática objetivo, de práticas objetivas que a pessoa vem fazendo. Por outro lado, a gente pode deitar e acabar dormindo, né? Toda a intenção que a gente tinha de fazer uma boa prática, acabamos praticando o mantra ronco, terminamos roncando, dormindo, né? Mas se a consciência está um pouco desperta, ela vai notar que a gente está vendo coisas diferentes. Então, naquele momento a gente dá um pulinho lá no astral e percebe que flutua. Então vai dizer, poxa, eu estou no astral. A partir daí a consciência está funcionando, é a mesma consciência que estivera funcionando no desdobramento objetivo. Ela está desperta, está funcionando, mas ela vai funcionar intermitentemente. Daí a pouco a pessoa pode perder aquele estado, voltar a sonhar de novo. Aí quando volta para o corpo físico tem que fazer retrospecção, tentar lembrar o que sonhou. Não comandou o processo do começo ao fim. Então isso é uma prática subjetiva, é a consciência subjetiva, porque ela atuou descontinuamente. Uma hora teve consciente no astral, outra hora não. Então deu para notar a diferença entre continuidade, descontinuidade, entre objetivo e subjetivo, entre o impacto entre os impacto menor do subjetivo e impacto maior do objetivo nas práticas. Então isso é importante. Então para todos nós só resta, devido ao pouco tempo que nós temos daqui para frente, sabendo que o tempo vai se esgotando, que a ampulheta, a areia vai caindo e vai ficando pouca areia, nós temos que fazer um trabalho em curto espaço de tempo. Então devemos escolher as práticas objetivas, não perder tempo com as outras práticas, porque não temos esse tempo. E então nisto nós vamos encontrar as últimas orientações para esse trabalho de maneira adequada, que é dada pelo Venerável Mestre Abulu no seu livrinho Hercólogos, onde ele enfatiza ali a morte e o desdobramento astral objetivo. Então até aqui as nossas palavras, podemos estar lendo isso novamente, assistindo o vídeo novamente, com mais sossego, com mais calma, mas devemos levar à prática intensivamente, que dá resultado para todos nós. E eu desejo a todos muita força e bons resultados. Oxalá que todos possam, já temos muitas pessoas aqui desdobrando, oxalá que todos possam desdobrar também e verificarem por si mesmos, né? Tudo isso que a gente lê nos livros do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Abulu, e que a gente reproduz aqui. Então é importante que cada um verifique por si mesmo, porque
no momento da constatação, será um ganho enorme de fé, de energia para a continuidade de trabalho na senda. Então, muito obrigado e a paz reverencial. Se houver alguma pergunta, a gente responde na sequência. Então, aqui tem Melinda, eu tenho que ir comer, obrigado, então já foi. Essa menina é do Canadá. Nós temos aqui na sala o mundo todo. Tem o Marco, que é do Japão, de vez em quando aparece o outro Marco, né? E tem a Melinda, então, lá do Canadá. Então tem aqui o Pedro Paulo, Nabirra também está indo. Boa noite, Nabirra, paz reverencial. Pedro Paulo, professor, se dormir mais cedo, a prática de desdobramento astral à noite fica mais fácil? Olha, o desdobramento, depois que você domina a técnica, ele não tem horário para acontecer. A pessoa tem um domínio sobre ele, desdobra a hora que quiser. Como era o caso do Krishnamurti, o caso da Blavatsky, né? E do Venerável Mestre Abulu, as pessoas que têm o corpo astral formado, elas têm dificuldade para permanecer aqui no físico. Então sentou no carro ou em qualquer lugar, relaxou um pouquinho e já está saindo do corpo. Então geralmente esses mestres até mantinham um vício para poder ficar aqui, que é o caso da Blavatsky, que fumava charuto, né? O mestre Samael fumava cigarro de palha. Então, mas em qualquer momento que a gente for fazer, se a gente está cansado, não dá resultado. A gente vai ter que dormir, inevitavelmente. Pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser qualquer hora. Vamos ter que dormir para descansar o corpo. Então, eu posso dizer de mim, a minha experiência, se servir para vocês, também é esta. Que às vezes eu estou muito cansado, então não adianta que eu vou falhar na prática, então eu durmo bastante para poder refazer o corpo físico. Aí quando eu sinto que já estou com o corpo descansado, então eu vou para a prática, para desdobrar, seja lá o que for. Então nós gnósticos temos que dormir bastante para estar sempre descansado. Eu durmo quase que o fim de semana todo, qualquer tempo que eu tenho, o pessoal da minha família me tem como dorminhoco, né? A pessoa que dorme o tempo todo. Para eles eu estou dormindo, mas o momento do dormir é quando nós fazemos nossos desdobramentos, fazemos nosso desdobramento para o astral, para o mental e a nossa meditação. Então é isso que nós temos que fazer. Então tem aí o Venerável Mestre Samael fumava cigarro de palha? Não, é o Venerável Mestre Rabulu. Se eu disse Samael, eu errei, tá? O Venerável Mestre Rabulu fumou quase que a vida toda e bebia muito café, né? Ele veio largar agora no finalzinho. E ele já fazia isso teimosamente para puxar, né, o olhar dos seus oponentes, que dizia: senhor fuma, o senhor é isso e aquilo, né? Como as pessoas que nos seguem, eles prestam atenção em nossos erros. Então ele dizia: eu fumo sim, é verdade, e isso não vai me estancar. E não estancou mesmo, né? Ele fez o seu mestrado. Então, os eus, aí o Antônio de Mundo, pode ser trabalhado no mundo físico ou também no mundo astral? Não, Antônio, os eus só podem ser trabalhados no mundo físico. A única dimensão que podemos fazer a morte é aqui no mundo físico, mas as outras dimensões nos auxiliam bastante. No mundo astral, você pode, no sonho, por exemplo, trazer um monte de informações de coisas erradas que fizemos. Por exemplo, se sonhamos que estamos pegando uma caneta, pegando dinheiro, pegando alguma coisa de alguém, ou adulterando, ou fazendo isso, ou seja, nossos defeitos vão se manifestar no sonho,
Quando voltarmos do sonho, é um bom momento para pedir à Mãe Divina que elimine aqueles eus que atuaram no sonho. Então, lá não fazemos o trabalho de morte, mas fazemos aqui. E no mundo mental, sim, é onde estão todos os nossos eus, onde podemos entrevistá-los um por um, fazer o inventário e chegar aqui no corpo físico, pedir à Mãe Divina que os elimine. Então, o trabalho é feito, vamos dizer que todas as dimensões têm uma interconexão no trabalho. O nosso trabalho é interdependentemente feito em todas as dimensões, uma auxilia a outra. Aí vem, sem contar que é importante dormirmos para equilibrar nosso centro da máquina. Então, quando nós dormimos, nós equilibramos o nosso corpo vital. E o centro da máquina é importante também a gente equilibrar durante o dia. Ter a noção de que um centro está desgastado, então passa a usar outro centro. Por exemplo, se pensamos muito, fazendo conta, quem trabalha no banco, quem dá aula como professor, então desgasta muito o centro intelectual. Então vai ouvir uma música de boa qualidade para colocar em ação o centro emocional, ou vai caminhar para colocar em ação o centro motriz. Então a troca de centros permite esse equilíbrio, esse restabelecimento de energia. Então a Kelly está dizendo aí, briga comigo porque eu fumo cigarro de palha. Então, quem é que fuma? É o Cláudio? A Kelly briga comigo, deve ser, né? Então você é um discípulo na Índia, que é do Venerável Mestre Rabulu, né? Ele também fumava. E quando eu entrei na gnose eu passei apertado, né? Porque eu tinha parado de fumar. Eu fui um fumante inveterado desde os 13 até meus 38 anos. E aí eu tinha feito um sacrifício enorme para parar de fumar e o povo todo fumando. Então eu tive um incentivo enorme para voltar a fumar de novo, né? Mas mantive ali na minha decisão. Nunca mais fumei até hoje. E o mestre também continua fumando até o momento que, por doença mesmo, ele largou, né? Eles perguntavam para ele, mas, mestre, o cigarro causa muita doença, né? Ele falou, eu sei, vai causar doença, mas em quem já tem o karma, né? Então vai ser um coadjuvante. Em mim, não tem esse karma, não vai causar nada. Então ele já era doente por natureza, né? Acho que o cigarro ajudou ele até a curar. Como eu tenho uma irmã que é extremamente doente, chama-se Ana, então quando eu morava com ela reclamava que tudo doía, a mão doía, o pé doía, a cabeça doía, o olho doía. Eu falei, Ana, vamos encurtar o passo. Fala pra mim o que não tá doendo, né? Foi perguntar pra ela, o cabelo tá doendo? Não, o cabelo também tá doendo. Eu falei, então tá doendo tudo. Então essa minha irmã, ela teve problemas terríveis de coração e uma série de doenças. Ela falou, quer saber, já que eu tô assim mesmo, aí começou a beber e fumar que nem uma condenada, tornou-se um alcoólatra e uma fumeta, né? Pois não é que a mulher ficou boa e tá boa até hoje, né? Nunca mais, ela era internada toda semana, ia para a UTI e tudo, nunca mais foi para UTI. Então esse é o caso que a cachaça e o cigarro ajudaram a curar, né? Mas não sejamos protagonistas disso, né? Nem a fazer apologia. Isso é para alguns que já não tinha mais remédio, né? Então no meu caso eu tive um ganho enorme em deixar de fumar e não me arrependo não. É uma coisa terrível, né? De vez em quando eu ainda sonho que estou fumando, né? E isso significa que o eu ainda não morreu na sua integridade. E é importante também a gente fumar, é um eu que está alimentando, né? Vocês saberiam, quando nós fumamos, a que legião de eu nós alimentamos? Então quem souber coloca aí a resposta, se não souber me pergunta que a gente tenta responder. A gente está alimentando um eu que fuma.
Então, na birra, Maurício, você falou sobre as práticas objetivas, e no IGA, São Vicente, a morte mística e o desdobramento astral eram fortemente praticadas. Era, não, deve ser, né, na birra? A morte mística e o desdobramento astral são objetivas, então, não só o pessoal da Nova Ordem faziam essas práticas, mas o pessoal da Velha Ordem também faziam práticas objetivas. Então me lembro quando eu estava na Velha Ordem, a gente fazia também a morte, a meditação, mas era pouco espaço de tempo, porque a maioria do tempo era empregado em rituais do templo, aqueles altos rituais, as orações, as rezas, a mística, né? Que também é muito importante, mas não tem um impacto assim maior no despertar da consciência, né? Haja vista que a pergunta fez o mestre Rabunu: cadê esse pessoal, quem se realizou? Encontra-se algum deles na igreja gnóstica? Então, se a resposta fosse verdadeira, essas práticas subjetivas também teriam dado resultados positivos. Mas todas as práticas têm o seu alcance, né? Elas vão até determinado ponto, depois a partir daí precisa de outra, que é a morte. Somente a morte vai revolucionar. Então, se a pessoa que só morre, como ele diz, ela pode ir para o abismo se não meditar, e a pessoa que só medita também, como são aqueles místicos lá da Índia, que fala o mestre Samael, passam a vida toda com o braço assim em uma posição, ou fazendo os mais variados exercícios, tem uma vontade incrível, mas ele diz que ao findar a sua vida eles vão para o abismo, porque desenvolveram bastante a vontade, mas não despertaram a consciência. Então eu acho importante ter um equilíbrio, né, entre todas as práticas, e a pessoa fazer a prática que ela sentir bem, que ela tiver fé, que ela também está vendo que está dando resultado, né? Importante é isso. Se achar que não deve fazer prática nenhuma, não faça. É o meu caso, eu dou esse testemunho para vocês. Eu não faço absolutamente nada, só faço a morte, né? Mas já foi a época que eu fui da missa, eu fui católico, eu fui mormon, então eu rezava, eu fazia isso tudo, né? E achava muito bacana, e a missa é um ritual muito bonito, e eu é um católico efervescente, né? Também fui um mormon efervescente, então eu fazia tudo isso, mas um dia eu compreendi o que diz o Krishnamurti. Perguntaram por Krishnamurti qual a função da mística, né? Por que a pessoa ia na igreja rezar. Ele dizia, a mística tem por função colocar um estado elevado na pessoa que não tem esse estado. Então a pessoa não tem um estado elevado, ela tem que ir na igreja, mediante aqueles rituais, aquela prática, para adquirir esse estado. Ela saindo de lá, ela perde. E aí respondendo, ele tem a função de colocar esse estado em quem não tem, mas quem tem, já tem a mística em si, a todo tempo, que é o caso de São Francisco, né? Então, quando a pessoa vai à igreja rezar por essas 60 mil religiões, nós dissemos que a pessoa é um crente e tem o seu valor. Então, ela vai à igreja e ela sente Deus. Mas maior valor tem aquela pessoa que sente Deus em todas as coisas, em qualquer lugar em que ela esteja. Bom, na sequência aí, o Pedro dizendo: como o Veravés conseguia equilibrar os 5% da máquina fumando cigarro de palha, tanto é que ele conseguiu, que ele se autorrealizou, né? Ele é um mestre de mistérios maiores, né? De iniciação venusta. Acida, gostaria de saber qual é essa religião, a religião de Eus, que alimenta com cigarro. Então ninguém colocou a resposta, né?
Eu pensei que vocês sabiam, é fácil, né? Vocês sabem sim. Quando nós paramos de fumar, o que a gente começa a fazer em excesso? Quando paramos de fumar, a gente engorda, né? Veja, eu era muito magro, né? Hoje tenho o rostinho cheio, tudo cheio, porque a gente come excessivamente. Então, para compensar o eu da gula. Então, o que fuma um cigarro, que extasia com a tragada, né? É o eu da gula. Isso significa que quando você está fumando aqui, na terceira dimensão, os seus eus da gula estão fazendo verdadeiro festim lá na quinta dimensão, no mundo astral e no mundo mental. A cada tragada que você dá aqui, para eles lá, cantam parabéns, festejam, é um verdadeiro êxtase. Então, se alimenta o eu da gula. Se você determinar a morte desse eu da gula, vai determinar a morte desse eu do cigarro, né? Se largar o vício sem fazer a morte desse eu, vai continuar transferindo para a comida, começar a comer excessivamente outras coisas. Bom, Márcio Mendes está dizendo, para o desdobramento então, o mantra faraó é subjetivo? Perfeitamente, Márcio. Dê uma olhada, nós passamos esse vídeo ontem, né? A gente pode até voltar a passar para vocês agora. Aguarda aí que daqui a pouco eu passo. Ele é curtinho, de 1 minuto e meio, em que o verdadeiro mestre Rabulu diz: eu desdobro sem nada, né? Eu desdobro apenas com concentração no coração, né? Então, os mantras, um monte de... Certo dia eu encontrei uma pessoa aqui na feira, tem essas feiras esotéricas, então ela encheu o cesto, né? Pacote de vela, pacote de incenso, pacote de cores, de isso e daquilo, e o cesto estava cheio. Ela gastou metade do salário lá na feira esotérica, e ela dizia assim: hoje eu vou desdobrar, hoje eu me desdobrarei. E eu não falei para ela nada, né? Saí e fiquei refletindo sobre aquilo. Eu pensei, pô, se ela soubesse que ela pode desdobrar sem nada disso, né? Sem gastar o seu dinheiro, possivelmente ela tenha gastado tudo aquilo e não desdobrou nada. Então vocês vão ver que o mestre Rabulu faz isto, né? Se desdobra sem nada, e nos ensinou que cada um poderia fazer isso. Porque ele aprendeu a se desvincular dessas práticas subjetivas, mas no entanto ele ensina, ele reforça, ele dá esses mantras didaticamente, a gente pode ver no nosso site, para ajudar aquelas pessoas que estão iniciando e que ainda não chegaram a esse estágio, não chegaram a essa compreensão. É muito difícil para nós desse caminho, né? Que temos que pegar alguma coisa, algum muleto, alguma coisa, para poder prosseguir. Quando chegar, se nós fizermos a nossa iniciação, chegar ao fim, a gente vai ficar totalmente atônito a saber que aquele Deus que a gente procurava não existe. Deus não existe. Quando eu falei isso numa palestra, os crentes queriam me exorcizar. Diz para eles: Deus não existe. Aí eles vieram, falei: calma, irmãos, vamos explicar. Quando Deus se apresentou para Moisés, o que ele disse? Ele diz: eu existo ou eu sou? Aí ele disse: eu sou. Então, Deus é. Ser é diferente de existir. Ser é eterno, não tem meio, nem começo, nem fim. E existir tem começo, meio e fim. Então, Deus não existe, e a gente vai chegar a essa compreensão se prosseguirmos no trabalho. Deus é o nada, e a gente quer pegar alguma coisa, né? Quando acabar todo esse cosmo, né, que entrar em pralaya, que voltar ao nada, o que volta a ser Deus? Aquela chispa, aquela fogueira divinal, que vai se agrupar todas as fogueiras, né, todas as chispas, todas as mônadas, e vão ficar aquelas mônadas e o restante do espaço vazio, todo o universo decomposto no pralaya. Então Deus é o nada, o espaço vazio, e a fogueira, que é o Brahma do hindu. Na sequência vem aí, então, o Antônio, né, diz: o Mestre Maior fala sobre o demônio algol, se não me engano, são pessoas que bebem, fazem recitar Deus
Isso mesmo, professor, algo faz resultar isto, Antônio. O mestre Samael fala isto no livro Mistério do Alvorecer, que a gente pode ler. Mas é preciso ter compreensão que em outro instante ele vai dizer que criou um certo fanatismo, né, de não bebida, e ele foi convidado para o aniversário do melhor amigo dele, um aniversário de 15 anos da filha do amigo. Então estava todo mundo ali bebendo e brindando. O dono da casa veio e disse para ele: vamos brindar, Samael? Ele: não, eu não bebo. E aquele anfitrião, aquele dono da casa, ficou tão transtornado, acabou-se a festa e ficou um clima muito ruim. Aí o mestre foi para casa meditar. Ele meditou e chegou à conclusão que ele podia ter aceitado, né, aquele copo de cerveja e ter brindado de uma maneira, vamos dizer assim, que fazem os políticos, como é que se diz, jogo de cintura, né? E diplomático. Então foi nessa época que ele diz que o gnóstico podia beber até 3 copos. Se o gnóstico bebesse até 3 copos, significa que você tem o domínio sobre o demônio Argol, e não ele tem o domínio sobre si. E aí o pessoal pegou, mandou fazer o copo do tamanho de uma taça, né? Essa taça de futebol, então 3 taças daquela dá quase um barril. Então você vê para onde o pessoal leva, né? Então é isso, o problema da bebida não é quando ela domina a gente, não a gente domina ela. Eu digo para vocês que eu aprendi a beber desde criança. Eu nasci numa família de cachaceiros, meu pai é alcoólatra, meu avô e todo mundo. E eu aprendi pela a aprendizagem inversa, como diz os maias na profecia de hoje, né? Eu dizia para mim: eu nunca vou ser um cachaceiro, porque causa tanto mal, tanta desgraça na família. Mas eu aprendi a beber com a minha avó, porque ela bebia todo dia um copinho, que ele chama copinho de Santo Onofre. Então ela bebia um pouquinho de pinga, todos os almoços, né? Jantares, e ela foi uma pessoa saudável que durou 100 anos, também comia um pouquinho de comida. Então eu tomo esse pouquinho até hoje, e meus amigos ficam tremendamente insatisfeitos, porque querem que eu beba com eles ali o dia todo, né? Não, eu tenho um domínio sobre a bebida e sempre tive, nunca deixei a bebida me dominar e nunca me fez mal até hoje, né? Eu tenho completo domínio sobre isso, porque adquiri no sofrimento, de ver o sofrimento em que a minha família, minha mãe e minhas irmãs foram impostas, e eu, quando meu pai bebia e batia em nós, era extremamente violento. Então, na sequência aí, então eu quero dar boa noite, né? Boa noite a todos vocês. E aí o Márcio Venerável Mestre Samael saiu do corpo desde criança, então está afirmando, né? Verdade, sim. Pedro, eu tô sabendo, o Rabulô também, perfeito, consciente, sim, sim. Muito bem, então muito boa noite a todos, fiquem com Deus, a paz e verencial.